Este é um livrinho, Make the Most of Your Mind, escrito por Tony Buzan também, onde ele pega e fala das habilidades do nosso cérebro com relação ao estudo que a gente poderia aprender a desenvolver. Tudo isso assim mereceria assim um aprofundamento cada item desse, mas eu vou falar em linhas gerais para a gente é, ficar com uma ideia ampla da nossa capacidade de aprendizado, das coisas que a gente pode desenvolver através dos estudos, tá? Primeira ideia é o nosso cérebro. No livro ele fala da história dos hemisférios, das células, mas basicamente é dizer que o cérebro tem um potencial infinito para ser usado, desde que a gente coloque as informações de uma maneira adequada e organizada, como se fosse uma biblioteca gigante, que a gente sabe onde está guardado cada livro. E com essa ideia, que o nosso cérebro é o melhor computador do mundo, que a gente tem que aprender a usá-lo. Por isso que o livro chama Faça o melhor da sua mente, né? Use da melhor maneira a sua mente. A segunda ideia é da memória, que nós já falamos algumas coisas sobre a memória, mas a ideia é saber captar, fixar bem, fazer as revisões e depois imaginação e associação, que são a base da memória. Uma imaginação para criar coisas para associar e depois associar com as coisas que a gente já sabe. Então a memória nossa também é infinita. Os maiores campeões de memorização era a gente que achava que não tinha memória nenhuma. Treinaram técnicas, aprimoraram, e agora se fala, eu não acredito que esse cara é capaz de fazer o que ele faz, né? Vocês podem assistir na internet campeonatos de memorização. É uma coisa assim fantástica. A outra ideia é aprender a ouvir, né? A gente muitas vezes não ouve, a gente escuta, mas aquilo passa pela nossa cabeça e a gente não ouve. Então, ouvir com atenção, né? Potencial de concentrar, de procurar solução para os problemas. A ideia de treinar o ouvir é fantástica. Depois, o CNA, condicionamento neuroassociativo. É uma coisa que não está nesse livro do Tony Buzan, mas tem a ver também com a nossa melhora pessoal. Esse condicionamento é a base para a gente querer aprender as coisas. Ele envolve as regras que a gente tem para a nossa vida, as referências, os paradigmas, as crenças, os valores e o nosso estado mental. Nós vamos falar disso numa outra ocasião. O grupo de estudos em família. A gente sempre estuda, a gente aprende mesmo quando a gente estuda sozinho. Agora, um grupo de estudos seria reunir 3 ou 4 pessoas para estudar 4 livros diferentes, com a ideia de, usando mapas mentais, a gente conseguir ensinar um livro para o outro, né? Quando você faz isso no início do ano, 4 livros, um pega ciências, outro português, outro história, outro geografia. Você tira um dia para folhear o livro, né? O estudo em grupo que nós vamos falar numa outra ocasião. O que acontece? A gente retém aproximadamente 70% de uma visão global do livro. Isso vai facilitar muito o estudo ao longo do ano, tá? Então a ideia qual que é? Que um ensine o outro e que todos estudem, cada um separadamente, com o intuito de ensinar o conteúdo. E no final do dia faça uma comemoração, vai comer uma pizza, qualquer coisa assim. Outro órgão fundamental é a visão, que influi na velocidade de leitura, na velocidade de captação. Muitas coisas entram pela nossa visão, né? Então, a ideia qual que é? É a gente aprender a observar, desenvolver a memória, todas as coisas ligadas à visão. Aqui estão alguns tópicos, tá bom? A leitura, a gente descobriu que não é, a gente não, né? Descobriram que a gente lê captando blocos de palavras. Quanto maior a quantidade de palavras que a gente capta e movimenta os olhos, mais rápido a gente lê e compreende. Então é importante treinar a leitura usando algumas técnicas que nós vamos falar também em uma outra ocasião. Anotações. Nós estamos acostumados a anotar em forma linear, né? A palavra atrás da outra. A anotação mais eficaz é a gente anotar palavras-chave. Um resuminho para vocês. A pior maneira de assistir uma aula é não anotar nada. A segunda pior maneira é anotar tudo. A terceira é anotar frases que o professor dita. A quarta melhor maneira é anotar frases que você cria. Depois anotar palavras-chave que o professor diz.
E a melhor de todas, anotar palavras-chave que você cria ao assistir a aula. É a maneira mais simples e mais eficaz de você lembrar da aula toda. A ideia da criatividade, né? Uma ideia básica é separar o julgamento da criação. Então, crie muito e depois julgue, tá certo? Trabalhar com números, né? Aqui ele fala do medo que a gente tem aos números. A formação dele também era um pouco ligada a isso, né? Era mais ligada à parte de humanas. Mas ele também desenvolveu essa habilidade de lidar com números. Depois a parte de lógica e análise, que também todos nós temos essa capacidade de trabalhar com isso, mas é só um lembrete de que tudo isso está na nossa cabeça, né? Tudo isso pode ser desenvolvido com os estudos, ok?